Bom, nossa entrevista de hoje é com o professor Marcelo Firer, que é professor do Departamento de Matemática daqui do IMEC. O professor Marcelo é um professor do tipo polivalente, ou pelo menos bivalente ou trivalente. Ele tem uma linha de pesquisa em códigos corretores de erros e temas relacionados, mas ele teve uma participação importante na criação e direção do Museu Exploratório de Ciências. Então, eu queria começar perguntando por esta segunda atividade, quer dizer, como foi sua experiência no Museu Exploratório de Ciências, enfim, qual é sua vocação sobre isso? Bom, eu entrei nessa brincadeira do Museu Exploratório de Ciências de uma maneira absolutamente casual. Eu era recém-contratado aqui, um dia eu abri meu escaninho e tinha uma cópia do Diário Oficial, uma portaria do reitor, nomeando um grupo de trabalho para estudar a possibilidade de criação do Museu de Ciências da Unicamp, com meu nome grifado ali, com grifa-texto amarelo. E eu entendi que eu não tinha a mínima noção de como o reitor chegou no meu nome, mas... Qual que reitor era? Era o Brito. Mas eu entendi que o reitor é o chefe do meu chefe, e se eu não tenho um argumento suficiente, eu entendo como uma obrigação. E acabei me engajando nesse projeto. Criou-se um órgão da universidade que se chama Museu Exploratório de Ciências. O Museu Exploratório de Ciências desenvolveu vários projetos que eu acho alguns mais meritórios, outros bastante meritórios, mas não chegou propriamente a se constituir o que eu entendo que seja um museu. Tá? Na realidade, o cerne de um museu é o espaço expositivo. Qualquer museu moderno hoje, a não ser exceção de, talvez com peso menor, nos museus que têm um acervo próprio, aqueles incomparáveis, museus de arte com acervo próprio comparáveis, você tem um cerne, o coração do museu nos espaços expositivos, e tem um monte de atividades paralelas que visam, num certo sentido, enriquecer a experiência do público. Quando a gente começou esse projeto, não existia sede, não existia espaço, não existia nada. Em algum momento tomou-se uma decisão de começar a fazer coisas. Aliás, o primeiro projeto foi iniciativa do Marcelo Nobel, que é o atual reitor da universidade. Inclusive, eu me lembro muito bem da conversa sobre isso. E essa decisão, para mim, é um paradigma do que é um dilema. Tá? Ou seja, o dilema havia à época argumentos a favor e argumentos contra. Argumentos a favor é de você começar a dar cara a bater, começar a fazer coisas, aprender como se faz coisas. E o argumento contra é que você começa a ter que construir uma instituição tendo que tocar uma operação. Quando eu digo que é paradigma de dilema, é porque, olhando, 10 anos depois, todos os argumentos a favor e todos os argumentos contra eram verdadeiros. Tá certo? E se perguntasse hoje se é melhor assim ou melhor assado, continua tendo exatamente a mesma situação. É de fato um dilema genuíno. Criou-se isso aqui como órgão dentro da universidade. O primeiro diretor era o Marcelo Nobel, eu era diretor associado dele. Depois eu assumi por 2 gestões. Digamos assim, tem uma... Foi feita muita coisa boa, mas tem um gosto também de frustração, porque a universidade não tem um museu de ciência. Eu nunca considerei que tinha. Inclusive, o trabalho que se fazia era gigantesco, mas nunca considerei que tive. Em algum momento chegou-se muito perto de se consolidar esse negócio.
tinha de fato um projeto de estrutura, tinha um projeto de arquitetura, tinha um acordo já aprovado de investimentos significativos do governo do Estado, e aí o governo do Estado e as universidades estaduais paulistas entraram em rota de colisão, faltando já com todo o processo, faltando só, estava agendando data de assinatura e o negócio foi por águas abaixo. Isso foi em que data, mais ou menos? Vai fazer uns 5 anos, mais ou menos 5 anos atrás. Você foi diretor do museu de 2008 a 2013, não é? É possível, e daí eu saí, depois disso mais ou menos eu saí. Depois disso você saiu? Um pouco depois disso eu saí, o museu continua existindo, continua fazendo projeto, mas ele acaba não tendo, acaba sendo pequeno, no sentido de ter um impacto na aculturação científica das pessoas, no enriquecimento das pessoas do ponto de vista do que é ciência, do que é conhecimento científico e assim por diante. Para falar a verdade, eu acho que na nossa estrutura no Brasil, museus não combinam com universidades. Tá? A estrutura de universidade, a estrutura de gestão pública direta não tem a agilidade que precisa ter uma instituição que precisa, de fato, lidar com o público, demanda uma certa agilidade, demanda uma certa autonomia, ou seja, não dá essa nossa cultura que cada detalhe tem que ser negociado, cada detalhe tem que ser aprovado. Como é que se diz assim? As instâncias universitárias às vezes parecem uma sociedade em que metade dos sócios tem certeza que são sócios majoritários, tá certo? Então, e não tem agilidade. Se for ver os museus universitários, a USP, por exemplo, tem vários museus universitários, todos em situação, digamos assim, não animadora, tá? Mas o que norteava, a pergunta era qual seria o motivo de ter justificaria a universidade ter um museu de ciências, tá? Que não precisa, a maior parte dos museus do mundo não pertence a universidades. E eu acho que e isso nós tentamos fazer, eu acho que tudo que fizemos foi razoavelmente coerente, não obsessivamente coerente, mas razoavelmente coerente, que são 2 ou 3 razões. Uma delas é de fato de ser um museu inovador, ou seja, você tem museus de ciência, se você pegar os 2 grandes museus de ciências que tem no Brasil, eu não estou falando de um panorama de 4, 5 anos atrás, eu estou falando de hoje, não tenho acompanhado mais, o Museu da PUC do Rio Grande do Sul e a Catavento em São Paulo. São Paulo? Catavento, Fundação Catavento. Eles atendem um público bastante significativo, mas eles são o que chamava de museus de prateleira, ou seja, essencialmente você coletava na prateleira o patrimônio de um museu de ciências. Nesse sentido, as pessoas confundem um pouco, dizendo que acha que a novidade, diferente dos museus de história das ciências, acha que a novidade você ter um acervo interativo, e não é essa a realidade, quer dizer, não é essa a essência. Isso aqui é um fato, mas não é essa a essência. Na realidade, o que caracteriza o Museu de Ciências, nesse sentido dessa geração de museus de ciências, é que o seu acervo, na realidade, é o próprio fenômeno científico. Quer dizer, o que você expõe é um fenômeno científico. O fenômeno científico ele é fenômeno porque existe uma leitura sobre ele. Tá certo? Quer dizer, você faz, os experimentos acontecem, as coisas estão acontecendo ali diante da pessoa.
mas o próprio fato de ser fenômeno científico torna as coisas reprodutíveis. Então, quando eu falo museus de prateleira, é que você vai no supermercado das empresas que produzem esses equipamentos e você compra os equipamentos. Eu achava que não, o museu, para se justificar ter um museu universitário, é você aproveitar essa facilidade que a gente tem de conversar com cientistas de muitas áreas e sermos capazes de propor, de fato, coisas novas, propor experimentos novos, propor abordagens novas para questões. Essa seria a grande razão de ser um museu de fato universitário, tá? Em certo sentido, diversas coisas que foram feitas, eu acho que tiveram essa característica, foram de fato coisas digamos assim, uma certa dose de inovação, talvez de inspiração, ou seja, e é uma coisa muito bacana, uma coisa muito bacana é que você acaba conversando com pessoas de diversas áreas, e o fato de você não ser especialista na área, muitas vezes te dá uma vantagem muito grande, tá certo? Quer dizer, o especialista, o fascínio, você tem que traduzir o fascínio do especialista para um fascínio nem sempre está bem focado, tá certo? O fascínio do especialista dentro do que é comunicável, dentro do que é a essência verdadeira, tá certo? Muitas vezes a gente lida com as franjas dos problemas, com as questões técnicas dos problemas, e conseguir fazer essa leitura de outras áreas é fascinante, tá certo? É fascinante, é desafiador, é fascinante nesse sentido. Agora, se for falar a verdade, assim, eu não vejo perspectiva, tá? Tem uma história, a Universidade Autônoma do México tem um museu de ciências bastante grande. E a mulher que era a diretora daquele museu, Julia Taganha, ela contou um pouquinho como é que surgiu esse negócio. Tinha um físico ali que queria fazer um museu de ciências. Daí ele tentou e não conseguiu. Daí ele virou chefe de departamento. Ele falou, chefe de departamento, não sei o que, vou tentar, não conseguiu. Daí ele virou diretor de instituto, vou tentar, não conseguiu. Daí ele virou pró-reitor, não sei o que, vou tentar, daí ele virou reitor. E daí ele fez. A gente poderia estar numa situação dessas, tá certo? O primeiro diretor que tomou a iniciativa, o primeiro é o atual reitor, só que a universidade está quebrada. Então não existe compromisso em si, o compromisso do Marcelo Nobel com divulgação científica, que é um compromisso genuíno, ele sempre atuou, sempre deu importância a isso, sempre atuou pessoalmente com essas coisas. O compromisso não é suficiente quando não tem recursos, né? Mas a atual Pró-Reitoria de Extensão, que agora é de Extensão e Cultura, uma coisa assim, está criando um museu de artes, não é isso? Não, isso aqui foi criado também, foi feito um levantamento, na época foi feito um levantamento de um acervo que existe espalhado de artes visuais aqui na Unicamp. Está espalhado, tem quadro na reitoria, tem quadro na FUNCAMP, tem quadro no Hospital das Clínicas, tem quadro em sala de diretor, sei lá, por aí afora, tem quadros no Instituto de Artes, obras, não só quadro. E criaram também, decidiram criar um museu de artes visuais. O acervo é um pouco questionável, a qualidade, não sou eu que estou dizendo, é o que eu ouvia de algumas pessoas dizendo, mas obviamente não se compara com o acervo do Museu da USP de Arte Moderna, mas é um pouco a mentalidade, quer dizer, a universidade é pródiga em criar órgãos que você diz o quê? Você cria duas funções gratificadas, um secretário e um estagiário, só que essas coisas, isso aqui não é um processo de seleção natural, tá bom, vamos criar diversos desses órgãos e vamos ver os que vingam. A tendência é de viver ad eternum. O Museu de Ciências, em um certo sentido,
também poderia ter sido assim. Tá? Ele acabou não sendo porque, na realidade, tinha só um modo de você conquistar espaço na universidade. No fundo, você faz 3 vezes mais do que esperam que você faça com a estrutura que você tem, então você aumenta. Tá bom, está fazendo tanto, vamos dar mais um funcionário, vamos dar mais algum recurso, etc. e tal. É o único modo que eu conheço, do qual eu participo. Eu já ouvi falar de outros, mas isso aqui são conversas. Assim, o único modo que você tem que conquistar é fazer mais do que, significativamente mais do que poderia se esperar. Tá? Sim, tem um museu de arte. Agora todos esses museus foram deslocados transferidos para a Pró-Reitoria de Extensão, que virou Pró-Reitoria de Extensão em Arte, que eu acho que é o local correto. Tá? Quando houve... o museu teve por um tempo vinculado ao gabinete do reitor, mas era uma questão muito casuística, não era o lugar correto, ou seja, a pessoa específica que estava diante da Pró-Reitoria não queria se dar o museu em gerência da pessoa, do pró-reitor específico nessa questão. Tá certo? Foi bem casuístico, o local correto é ali. Então, mas agora, atualmente, o que tem o Museu de Ciência? Porque da maneira que você fala, pareceria que está... Não, tem alguns programas, tem alguns programas que foram feitos à época. Tem um programa de Oficina Desafio, Grande Desafio, que é um programa que tem uma parte móvel, um caminhão, uma oficina que realiza atividades nas escolas e um evento anual que reúne as pessoas que se dedicam a fazer coisas que resolvam problemas práticos, que continua existindo. Tinha o primeiro projeto, que é a Nano Aventura, que foi desmontado e agora foi feita uma exposição sobre luz, que continua acontecendo. O museu tem patrocinado algumas pequenas exposições que têm ocorrido em outros espaços do campo, principalmente na Biblioteca Central, que tem traído gente, tem tentado misturar junto com o espaço, junto com as exposições, alguns eventos de finais de semana, alguns eventos culturais de finais de semana, que traz o público também para as atividades positivas. A Olimpíada Nacional de História do Brasil, ela foi criada no Museu de Ciência. Ela continua ativa, ela não está mais no Museu de Ciência, mas continua ativa, continua sendo um projeto bacana, um projeto que eu gosto muito. Uma Olimpíada bastante original, mas ela está agora, foi encampada pelo IFISH. E está tendo diversas atividades de prototipagem tridimensional, oficinas desse tipo de coisas, só que os recursos são virtualmente zeros. Tá? Na realidade, estar à frente do Museu de Ciência é uma atividade incessante de captação de recursos, seja de editais, seja de trabalho junto a empresas. Eu me lembro que teve um mês de novembro que nós juntamos a mesa, eu e a Cristina Meneghello, que era diretora associada, falamos, esse mês vamos dedicar só a trazer dinheiro, e elaboramos, escrevemos e submetemos a editais, editais ligados à ciência, editais ligados à cultura, Lei Rouanet, etc. e tal. Submetemos, acho que 12 projetos em um mês. E ficamos desesperados, eu acho que nós tivemos 9 aprovados. Aí você tem que tocar, tá certo? Assim, mas eram projetos bacanas, a maior parte deles saiu. Às vezes eram vários editais para um projeto grande, etc. e tal, mas essa atividade é uma atividade incessante de captação de recursos. Tá? Isso aqui, todas as instituições culturais no Brasil são assim. No melhor dos casos, você tem... aliás,
todas as instituições culturais, inclusive se você for na Europa, se for nos Estados Unidos, de modo geral, assim, fonte própria de renda, fontes de recursos em museus, de modo geral, é mais ou menos o máximo que você consegue de fontes próprias, geralmente é 30%, é um terço. Fontes próprias é bilheteria, lanchonete, coisa assim. O resto é Estado, seja através de aporte direto, seja através de incentivos fiscais. Tá certo? Na Europa é mais aporte direto, nos Estados Unidos é mais incentivos fiscais, no Brasil também tem essas duas coisas, né? Você tem os museus que são do Estado, que tem a folha de pagamento é paga pelo governo, mas as exposições é incentivo fiscal, né? E bilheteria muito menos, E de modo geral, construção do espaço físico é virtualmente só Estado. Tá? Mesmo esses museus, tem uma série de museus que foram... eu saquei isso aqui tem uma série de museus que foram, como é que eu diria, foram organizados pela Fundação Roberto Marinho. Tá? Museu da Manhã, Museu do Futebol, Museu da Língua Portuguesa, e assim por diante. Todos esses museus, mais ou menos, para botar ele de pé, o orçamento era mais ou menos 2/3 era construção ou reforma, adaptação do espaço físico, e 1/3 era montagem de exposição. Esses 2/3 foi aporte do Estado. O resto, a captação, o Roberto Marinho captou com incentivos fiscais, e eu acho que, na época eu entendi, olha, o máximo que a gente pode almejar é a Fundação Roberto Marinho, não tem como a gente ser mais sexy para empresas do que a Fundação Roberto Marinho. Era esse o patamar que podia se almejar. Marcelo, e como se integra isso com aquele projeto que você tinha, que você andava com o caminhão lá? Esse é o projeto o primeiro que eu mencionei, que continua ativo do museu. Ah, isso continua ativo? Continua ativo. E quem está tocando isso para frente? O museu. Tem uma diretoria. Quem são as pessoas que estão aí? Você não está mais? Não, eu não estou mais. A gente agora você me constrangeu, porque os nomes escapam. Estava a Gabriela Celani, da arquitetura, o Pedro, da física. Assim, digamos assim, o fato de você conseguir continuar mantendo gente que está atuando ali, mostra que, num certo sentido, quer dizer, tem muitos órgãos, diferentemente de muitos órgãos que se cria, que eu estava falando até num tom crítico, que cria e que não tem vitalidade, vira um pouquinho o espaço de 2, 3 pessoas. O museu tem circulado bastante gente nas diretorias. Ele tem que ser mostrado um órgão capaz de... eu acho que ele tem esse potencial de ser, de fato, o grande órgão de divulgação científica da universidade. Tá? E essa pulsão de comunicar com a sociedade, ela existe dispersa em vários docentes, pesquisadores e alunos da universidade. Obviamente não é todo mundo, mas isso aqui se encontra diversas pessoas nessa pulsão. Eu sempre achava que o potencial do museu é exatamente de poder canalizar e dar voz no sentido de uma estrutura profissional, de um sentido de uma abordagem consistente. Quer dizer, aí você vê muitas iniciativas, por exemplo, quando você vai na UPA, a UPA você vê isso muito claro, você vê uma quantidade muito grande de iniciativas que são voluntaristas, né, Em que lugar? Na Universidade de Portas Abertas. Ah, sim. Né, na Universidade de Portas Abertas, que é um evento que a universidade se abre, e vem milhares ou dezenas de milhares de alunos da região, ou até uma região ampliada de Campinas. Você vê que essas iniciativas são iniciativas, grosso modo, de docentes. São docentes, mas há um número grande de docentes, e muitas vezes fazendo de uma maneira
quer dizer, eu não quero ser crítico em relação a isso, fazendo porque não fazendo de modo assim, essa pulsão de comunicar. Eu quero que as pessoas entendam, eu quero que as pessoas aprendam alguma coisa, eu quero que as pessoas tenham uma visão alguma visão, tenham algo que eu quero comunicar que não é só os meus pares, que não é só o pesquisador. Só que fazer isso é uma coisa que você demora a aprender como é que faz, você demora a aprender o que significa. O que significa não é tradução, quer dizer, na realidade eu gostava muito, tinha quem sintetizava quem sintetizava isso aqui muito bem era um senhor chamado Jorge Wagensberg, que faleceu acho que faz 3, 4 meses, que era diretor do Museu de Ciências de Barcelona, que ele, aliás, era um grande provocador, inclusive, um grande museólogo, mas um grande provocador, que ele provocava ele provocava as pessoas perguntando qual que é a essência de um museu de ciências, quer dizer, qual que é a essência da comunicação científica. E a essência, ele dizia, olha, a essência de um livro é palavra escrita, pode ter imagens, pode não ter imagens, pode ser branco e preto, pode ter cor, pode ter papel, pode não ter papel, mas é palavra escrita. Se não tem palavra escrita, não é um livro. A essência de um filme é a imagem em movimento. Pode ser mudo, pode ser falado, trilha sonora, não ter trilha sonora e assim por diante. Ele falava, a essência de um museu de ciências é realidade concentrada. Tá certo? Na realidade, não é nem tradução que você faz. O que você faz é concentrar o fenômeno ali e iluminá-lo. Iluminar o que são as coisas. Esse é um trabalho intelectualmente instigante. É um trabalho intelectualmente instigante. E assim, existe essa pulsão na Unicamp. Eu acho que, não só na Unicamp, eu acho que muitas universidades de poder comunicar, de poder falar mais adiante, eu achava isso, que o museu seria um espaço em que você consegue ajudar as pessoas a comunicar essas coisas. Ajudar significa tanto a entender de fato o que quer comunicar, como você quer comunicar isso aqui, qual que é a realidade que você quer concentrar, os meios físicos, os meios dispositivos, os meios de comunicação para fazer esse negócio. E ainda acho que faz falta. Assim, eu falo que faz falta porque eu tive envolvido isso aqui durante 6, 7 anos. E eu vejo o quanto eu aprendi, o quanto eu era ingênuo no começo, tá certo? Então, assim, eu sou assim, esperto como a maior parte dos colegas, assim, uma esperteza média, assim, a maior parte das pessoas demanda um tempo grande para você entrar nesse negócio, de fato, né? Demanda conhecer, demanda ter repertório, né? Demanda ter repertório, coisa assim. Bom, eu te levei a falar de um assunto que, pelo que você fala, você já não está fazendo agora, né? Embora poderia voltar a fazer, quem sabe. Então vamos falar agora de coisas que você está fazendo. O que você está fazendo? Vamos lá. A minha formação e a formação sistemática que a gente tem durante a pós-graduação, eu digo que é sistemática no sentido que você começa a estudar os textos básicos, construir os livros-textos, fazer exercícios. Minha formação básica era numa área totalmente distinta. Tá? Minha formação básica foi em geometria diferencial. Geometria diferencial, espaços simétricos e algumas estruturas semi-combinatóricas ou semi-discretas construídas em cima disso. Com o tempo, eu acho que em parte também por causa do envolvimento do Museu de Ciências, um professor da elétrica acabou buscando auxílio a alguns alunos que estavam fazendo doutorado enroscados em algumas coisas que eu podia auxiliar. Palazzo. Eu acabei tomando conhecimento
de códigos corretores de erro, do que é esse negócio, e sempre e começando a olhar uma série de problemas que tem ali com um viés que é da experiência prévia, que é de uma área totalmente diferente. Hoje em dia eu estou falando mais ou menos dos últimos 7, 8, 9 anos, alguma coisa assim. Eu sou péssimo com datas, eu estou falando dos 7, 8, mas pode ser 9 ou 10 também. Eu comecei a mexer essencialmente com questões métricas relacionadas a códigos corretores de erros. Tá? Códigos corretores de erro, então dá para falar um pouquinho para as pessoas que não entendem, essencialmente é um problema de ruído, ou seja, é igual o jogo de brincadeira de telefone sem fio, o que você fala não é o que chega na outra ponta. E a questão básica é você poder detectar e corrigir erros. A questão que surge é que para você poder detectar ou corrigir erros, você tem que acrescentar redundâncias ao processo. A gente faz isso aqui intuitivamente quando alguém, essas coisas de telemarketing, pede o teu telefone, pede o teu CPF, e a primeira coisa que se faz é você repetir, tá certo? Isso aqui é a redundância, e você pode ter a confiança, o sistema pode ser tão confiável quanto você queira, se você tiver disposição de pagar um custo autossuficiente. Ou seja, se você tiver disposição de repetir seu CPF 20 mil vezes, a pessoa vai falar, olha, repetiu 20 mil vezes, 19.700 foi esse número, a confiança que é esse número que foi 19.700 vezes é enorme. E o jogo matemático começa quando você começa a ter coisas que puxam para um lado ou coisas que puxam para o outro, ou seja, eu quero ter mais confiança, mas eu quero diminuir a redundância, porque redundância é um custo. O que acontece é que quando se fala de erros, os modelos de erros, eles são sempre modelos probabilísticos, tá certo? Existe uma probabilidade de acontecer tal erro. Quando você pega os livros propriamente, e essa abordagem probabilística é a essência de teoria de informação. Se eu for resumir em poucas palavras, teoria de informação e códigos corretores de erros são assim, áreas quase que siamesas, mas teoria de informação está preocupada com o que é possível fazer, e códigos corretores de erros está preocupada em como fazer, tá? Ou seja, uma está preocupada com provas existenciais e outra está preocupada com construções, com exibição de soluções ou com estudo de soluções de um problema. Então, quando você vai pegar a teoria de códigos corretores de erros, você pega qualquer livro básico, apesar do modelo de erro ser uma coisa probabilística, os livros todos começam introduzindo uma métrica. Tá? E a métrica é utilizada, no fundo, para decodificar. Tá certo? Quando eu digo que eu tenho redundância, quer dizer que não é toda a mensagem que eu posso receber que faz parte do meu dicionário. Então, se eu recebo uma mensagem que não faz parte do dicionário, você vai o quê? Se usa essa métrica, eu vou procurar a que está mais próxima. Tá? Essa questão a que está mais próxima é porque você tem, em algumas circunstâncias, um caso importante, em um certo sentido central, o que está mais próximo também é o mais provável de ter sido enviado. Ou seja, tem um casamento dessa métrica específica, que é a métrica de Hamming, com um tipo de canal específico, que é um canal importante, mas é um. Mas o que acontece é que a questão probabilística ela é quase que esquecida, em algum sentido. A importância do casamento da métrica com a probabilidade ela não é abordada.
E o que eu tenho mexido, assim, eu comecei mexendo, a primeira vez que eu fiz de fato um trabalho nisso, eu não estou falando a primeira vez que eu ajudei algum aluno que estava enroscado, eu comecei a mexer com uma família de métricas nesses espaços, que é uma família muito interessante. E, num certo sentido, ela um pouco me fascinou, a hora que eu entendi que ela, num certo sentido, é um equivalente discreto, é um equivalente discreto do que são, de algumas características do que são os espaços simétricos que eu trabalhei no doutorado. Tá? Os espaços simétricos, num certo sentido, eles têm algumas direções que são planos, ou seja, são euclidianos. Em algumas direções você anda e a geometria é euclidiana. Em outras direções você anda, a geometria é de curvatura negativa. Ou, se você for olhar assintoticamente, você pode dizer que a curvatura é menos infinito, mas é uma estrutura de árvore, quase. E é uma estrutura ultramétrica, em um certo sentido. Estruturas ultramétricas, ultramétrica é uma condição mais forte que a desigualdade trigonométrica, que leva a algumas consequências que parecem aberração para nós que tivemos os sentidos treinados euclidianamente. Tá? Talvez a aberração síntese que tenha é que se você pegar uma bola métrica, todo ponto da bola é centro da bola. Tá? Essa é a origem de um monte de consequências, inclusive para quem mexe com cálculo diferencial sobre números p-ádicos, que você não consegue ter extensão única de soluções de equações diferenciais ordinárias. Ou seja, as soluções de fato elas são únicas localmente, mas quando você vai estender, você quer cobrir com duas bolas de raio epsilon, elas coincidem. Os centros são diferentes, mas as bolas coincidem, você não consegue estender e tem bifurcações. Ou seja, as soluções têm bifurcações. Então eu comecei a mexer com uma família de métrica que são discretas, que tem esses dois lados. Elas têm uma componente que seria o equivalente, tem direções em que seria equivalente à euclidiana e tem direções que teriam essa componente ultramétrica, que são as métricas definidas por ordens parciais. Mas mexendo com essas métricas, até certo sentido exóticas, começou a chamar um pouco a atenção que existe... São métricas de verdade ou são pseudométricas? Não, são métricas de verdades. São métricas de verdades. São métricas de verdades e são métricas adequadas. Quer dizer, por que você quer trabalhar com métrica e não com modelo métrico, e não distância mínima e não máxima verossimilhança? É porque, para fazer as coisas, métrica te dá mais estrutura. Tá? Tá certo? Quando tem uma outra ponta do problema, que são inclusive problemas computacionais. Tá certo? Você tem um critério de codificação que às vezes é simples, mas como é que os caras fazem isso computacionalmente? São de fato métricas. Uma hipótese que simplifica as coisas é que você trabalha só com espaços vetoriais. Tá? É um teorema bacana aqui, ou seja, se você olha isso aqui como um problema de otimização finita, mas assintótico, ou seja, quando vai crescendo o número de letras vai crescendo, vai para infinito, você mostra que tudo que você consegue sem a restrição de ser linear, você consegue também com coisas lineares. Tá? Ou seja, a linearidade não impõe uma restrição essencial. Então você usa a linearidade, por quê? Porque as coisas ficam mais simples. Não fica tão simples como no caso de um corpo ordenado, tá? Porque você não tem produto interno. Tá certo? Isso faz falta. Quer dizer, até um produto interno, mas ele é formal só uma construção formal, não tem significado propriamente dito. Mas essas métricas não são só métricas, mas como são métricas adequadas à estrutura vetorial, ou seja, elas são invariantes por translação. Tá certo? Olhando essas métricas, você começa a ver que uma série de resultados ou uma série de invariantes
que são considerados variantes essenciais da teoria, eles, na realidade, eles não são eles os variantes importantes. O que acontece é que na métrica usual, que se usa com a métrica de Hamming, você tem diversos invariantes que se obtém um a partir do outro, uma função do outro. Certo? Então você trabalha com o mais simples, mas ele de fato, se você tiver em qualquer outra circunstância que não seja desse canal específico, dessa métrica específica, um invariante genuíno, por exemplo, você tem um invariante que é o seguinte: você tem 2 pontos, você tem um conjunto finito de pontos e você tem a menor distância entre esses 2 pontos. Isso aqui se chama distância mínima. Você tem um outro variante que é o raio de empacotamento. O raio de empacotamento, essencialmente, é quão grande você consegue empacotar bolas centradas nesses pontos. Essencialmente, se a gente pensando euclidianamente, você pega os 2 pontos mais próximos, você pega metade dessa distância. Tá? Como o negócio é discreto, você tem alguns fatorzinhos de correção. Você pega a parte inteira, subtrai uma. Isso aqui é só fator de correção porque é discreto. Não é uma coisa essencial. Então, assim, o que você está interessado, na realidade, é o raio de empacotamento. Porque a correção é feita assim: eu mandei uma coisa, eu caí dentro dessa bola, eu jogo para o centro da bola. Tá certo? Mas como um depende do outro, como o raio de empacotamento é metade, grosso modo, metade da distância mínima, o que se coloca assim: olha, o objetivo é construir, maximizar a distância mínima. Tá? Só que essa aqui é uma das minhas surpresas favoritas que aparece, é que, de modo geral, quando você pega métricas de modo geral, o raio de empacotamento não é função da distância mínima. Não é? Ele não é função da distância mínima. Simplesmente não é função, não é que é uma função distinta. Simplesmente não é função. No mesmo espaço métrico eu posso ter pares de pontos da mesma distância que permitem empacotamento de bolas de raios diferentes. Tá? Em todo o espectro entre metade da distância até a distância. Tá? O trabalho com essas métricas, digamos, com essas famílias de métricas um pouco exóticas, um pouco usuais, aí levou a outras coisas. Aí levou a outras coisas, que é o interesse de fato pelo espaço de todas as métricas possíveis. O que está no horizonte de longo prazo é uma espécie de teoria de aproximação. Tá? Ou seja, num certo sentido, ou seja, como esses problemas, eles são problemas, eu não tenho nenhuma pretensão, eles são problemas oriundos de engenharia. Então, no fundo, tem muitas componentes que você tem que tomar cuidado, ou seja, de não tornar difícil demais. Não adianta você resolver uma parte do problema tornando outras, penalizando demais outras componentes. Então, por esse sentido, às vezes pode ser interessante, e aliás isso aqui se faz, muitas vezes faz sem ter consciência, ou sem explicitar, você não usa o critério correto para o teu problema, você usa um outro critério. Por quê? Porque esse outro critério eu sei fazer. Porque os critérios, tá certo? Por esse critério você tem uma distribuição de probabilidade, eu não sei qual é, tá bom, vou assumir que é uma normal. Eu vou assumir uma normal por quê? Porque é normal, dá para trabalhar. Tem outros motivos também, tá? Tem, assintoticamente converge para isso, etc. e tal, mas então o que está caminhando é no sentido de fazer uma teoria de aproximação, ou seja, quão bem eu consigo aproximar, o quanto eu perco quando eu uso outro tipo de coisa. Se você quer aproximar alguma coisa para o outra, só vale a pena se você tem uma família grande de coisas que você entende razoavelmente bem. Tá certo? Eu sempre falo, a gente não vai aproximar funções
polinomiais por funções transcendentes. É possível, só que você só tem perda, você não tem ganho, né? E você está trabalhando com engenheiros de vez em quando, sempre ou quando? Olha, eu tenho trabalhado um pouco com engenheiros, mais gente de fora. Aqui, mais gente de fora. Eu tenho trabalhado com pessoas que são engenheiros ou que trabalham em engenharia, mas são engenheiros com muita formação matemática, tá certo? Eles, nessa mesma comunidade, assim, você tem... de fato, as preocupações dessas pessoas são preocupações teóricas, não tem muita... como é que eu diria? Não é gente que está desenvolvendo coisas para aplicação, para processos específicos, tá? É uma comunidade bem matemática, quer dizer, se você pegar o principal periódico da área, dessa área de engenharia, o editor-chefe é matemático. Então, ele trabalha no departamento de engenharia, mas toda a formação dele é de matemático. Com essas pessoas assim, né? E aqui no IMEC, vocês têm um grupo que trabalha nessa área ou é um grupo misto com outras unidades? Como é que é? Não, a gente, veja, na realidade tem, assim, a gente tem trabalhado um pouco, aqui no IMEC tem 2 docentes lidando com esse tipo de coisa, não com os mesmos tipos de problemas, mas na mesma área que sou eu, a Sueli Costa. Mas aqui na Unicamp, nessas questões específicas, eu acho que é de fato, de longe, o polo mais significativo que tem aqui no Brasil, numa comunidade que é pequena. Tá? A comunidade brasileira é pequena, mas ela é essencialmente muita gente ligada aqui de algum modo. Ex-alunos, gente que passou como aqui, não é exclusiva, mas uma parte significativa. E aqui você tem gente na engenharia elétrica e tem também alguma intersecção com o pessoal de criptografia. Computação? Na computação. Tá certo? Tem um certo overlapping tem uma espécie de dualidade entre códigos corretores de erros e criptografia. Tá? Ou seja, coisas que são muito ruins, coisas que são muito difíceis em códigos corretores de erros são muito boas para criptografia. Tá certo? Assim, Faz sentido. Exatamente, quer dizer, então você tem toda uma área de criptografia, inclusive definidas por códigos. Tá? Você tem códigos que são muito eficientes em algum aspecto, mas cujo algoritmo de codificação é muito difícil, etc. e tal. E essas coisas podem ser usadas em criptografia. Então tem esse overlapping. A gente tem um projeto temático grande que envolve esse pessoal, mas é um grupo pequeno, então a gente, uma hora foi tomada uma decisão de não insistir tanto em ter o seminário semanal, mas a gente tem feito já há 4 anos, pelo menos um evento por semestre. Faz um seminário concentrado, seminário concentrado tem sido bacana, porque eu acho que como todas as áreas, praticamente, você tem um monte de ex-alunos dispersos em lugares mais periféricos do que a gente, então acaba sendo uma oportunidade para esse pessoal que está muito isolado, poder vir passar 2 dias, tomar contato com as pessoas, tomar contato com os nossos encontros. Então tem acontecido, ele é meio itinerante, às vezes a gente faz aqui, às vezes na Unesp, o próximo vai ser na USP, já teve na Unifesp, no ITA, sei lá o que, o negócio mais ou menos circula. Tem uma característica que eu acho que aqui na Unicamp, tanto aqui quanto na elétrica, quanto na computação, as pessoas que estão envolvidas, é gente que gosta de formar alunos. Então acaba tendo bastante gente, relativamente bastante gente, que não... Ou seja, vocês têm bastantes alunos? Tem bastante alunos,
Teve um crescimento, eu acho que teve um crescimento, o grupo Aquinimec teve um crescimento significativo, qualitativamente significativo, quer dizer, eu acho que ano passado a gente estava simultaneamente, eu acho que com 4 pessoas daqui do grupo, ou seja, ou ex-alunos formados, em algum momento fazendo pós-doc fora com recursos de fora, tá? Recursos de fora é mais delicado, é mais delicado. E eu acho que isso aqui, no fundo, primeiro um reconhecimento à competência desses jovens, mas também, em um certo sentido, é um grupo que já, digamos assim, as pessoas já ouviram falar, tá certo? Eu acho que eu acho que é parte das coisas que você faz, de fato abrir espaço para os jovens, né? Hoje em dia é mais importante ainda, né? Porque agora aqui no Brasil não tem perspectiva, tem uma leva de gente, nesse grupo tem uma leva de garotos muito bons, alguns muito bons mesmo, que perspectiva de emprego, ainda mais nessa área, isso aqui é uma coisa que eu sempre advirto os garotos, né? O molecado que vem procurar orientação, que olha, conseguir emprego depois é difícil, porque você está numa área de interface, você não está numa área que tem grupos estabelecidos, grandes grupos estabelecidos nos departamentos que estão interessados em alguém nisso, tá? Vai ter essa dificuldade, tá? É muito mais fácil quando você está atuando numa área que tem uma comunidade de 100, 200 pesquisadores ativos no Brasil. Então, isso aqui é um preço que se paga. Então, nesse sentido, a hora que você começa a atuar nisso, com certas pessoas, você também tem essa responsabilidade de tentar auxiliá-los no que vem depois, né? Há empresas brasileiras que produzem demanda para o tipo de... Não. 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 Resposta categórica. Veja, tem algumas empresas estrangeiras que estão fazendo laboratórios aqui. A Samsung abriu um negócio aqui, etc. e tal. Mas muita pouca coisa e muito... sei lá, eu não quero falar sobre coisas que eu não sei detalhe, mas a sensação que tem é que problemas definidos, ou seja, problemas definidos para resolver aqui na hora e não, de fato, coisas... não está tendo essa expectativa de coisas, avanços significativos aqui, tá vendo? Mas está começando a acontecer, tá? Eu acho que está começando a acontecer, quer dizer, está começando a acontecer de modo geral, não em relação a essa área específica, está começando a ter uma geração de empresas jovens, pequenas, que estão pensando grande. Tá? O que acontece é que eu fiz doutorado em Israel. Em Israel você vê muitas essas coisas, inclusive na matemática. Tá? Você vê na matemática, você vê... junta 2, 3 caras que vão fazer uma empresa e o que eles querem é ganhar o mundo, né? A maior parte quebra a cara. A maior parte quebra a cara, é assim que é. E alguns ganham o mundo. Alguns, de fato, ganham o mundo. Quer dizer, está começando a ter um pouco de empresas. Eu sou um pouco antenado nessas coisas e está começando a ter um pouco de empresas assim no Brasil. Mas é muito pouco. E eu vi uma notícia um tempo atrás, uma reportagem. Tem uma empresa, você conhece aquele negócio chamado Nubank? É uma empresa que começou a fazer um cartão de crédito como se fosse uma espécie de banco sem agência. Tá? Só via internet e celular, alguma coisa assim. E a matéria estava dizendo o quê? Que é uma empresa relativamente nova, é um colombiano que mora há algum tempo já aqui no Brasil, um cara jovem. Parece que estão especulando que já vale $1 bilhão esse negócio. O
produto deles, no fundo, é um software. E o desenvolvimento do software eles fazem na Alemanha. E a pergunta, por quê? Porque falta gente. Por quê? Falta gente. Só isso. Não conseguiu mão de obra aqui. Mão de obra na Alemanha é muito mais cara do que aqui. Mas isso tem a ver com criptomoedas? Não tem a ver com criptomoedas. Não tem, é cartão de crédito normal, essas coisas. Então, assim, falta gente e falta iniciativas, né? Ok, muito bem, Marcelo, então vamos parar por aqui e, em todo caso, como sempre, vamos nos despedir até a próxima entrevista. Até mais, obrigado, viu? E parabéns, muito legal essa iniciativa, assisti vários colegas eu conheci através desses vídeos.